Muito bem, documentos obtidos pelo jornal de New York Times mostram que o Partido Comunista da China atuou para moldar a opinião pública e também controlar a narrativa sobre a pandemia da Covid-19. O material foi divulgado por um grupo de hackers auto-intitulado Partido Comunista da China Sem Máscara, checado e autenticado por especialistas a pedido do jornal. São mais de 3.000 comunicados e quase 2.000 memorandos internos do partido. Os documentos mostram instruções enviadas a subordinados da ditadura chinesa com ordens de modo a manipular veículos de comunicação e redes sociais sobre a Covid-19. O secretário-geral do PCC, Xi Jinping, chegou a ordenar que fossem produzidos milhares de comentários falsos na internet, enfatizando a necessidade de descrição sobre o vírus. José Maria Trindade. Pois não era preciso ser um grande investigador, não é preciso ter muita habilidade para investigar, para saber que num regime assim como o da China, a informação é tratada com um zelo total pelo Estado, pelos mandatários lá, e esse produto, a informação, seria manipulado. Isso ficou muito evidente. A gente vê, inclusive, sobre a morte de médicos, dizendo, olha, existe um problema aqui, nós temos um vírus novo, desconhecido e letal, e ninguém fez nada, né? Isso exatamente temendo o que acabou acontecendo, que do mundo inteiro descobrisse. Será que eles não sabiam que todo mundo ia saber que esse vírus chinês iria se alastrar pelo mundo? Eles sabiam, tanto é assim que escondiam, porque colocaram em primeiro lugar essa sua ânsia de dominar o mercado, de dominar a tecnologia, de dominar os dados. É aí que está o verdadeiro poder hoje, exatamente o domínio de dados. Ninguém faz mais como antigamente essa história de dominar territórios. Isso virou um problemão. O grande exemplo recente na história é do que fez os Estados Unidos. Invadiu o Iraque, matou Saddam Hussein, tomou territorialmente o país, mas não tomou o país em termos de comando, né? E aí fica lá daquele jeito, criou-se uma zona verde que não funciona. Ontem mesmo foi atingida por mísseis lá na chamada zona de segurança máxima do Iraque. Então essa história de dominar territorialmente acabou. A história é dominar por dados e tecnologia, e é o que a China se propõe a fazer, e esse vírus, na cabeça deles, iria detonar isso, como está colocando em xeque, colocando em discussão a China. Ninguém saberia, não fosse esse vírus, desse poderio da China em dominar o mundo. Ninguém saberia que a China é responsável por 95% dos insumos hospitalares. Então, tudo no mundo, 95% é total. Tudo no mundo hoje que se consome em material hospitalar, EPIs, esses equipamentos de segurança, isso é tudo chinês, né? Ninguém saberia. Então, é evidente que houve e há controle de informação na China, sim. Alguma surpresa, Guilherme Fiuza? Não, o New York Times está um pouco atrasado, porque moldar a opinião pública dentro da China, eles moldam no chicote, né? Agora eu quero ver, eu estou muito curioso para ver, assim, se a reportagem não morreu, a explicação do plano chinês para moldar a opinião pública no mundo. E moldar da pior maneira possível, ou seja, induzi-la a acreditar em medidas de trancamento, em medidas ditatoriais, como se elas fossem medidas sanitárias. Eu gostaria muito de ver reportagens fazendo cruzamentos entre investimento chinês e instituições, pessoas, governos, propagando ideários obscurantistas de lockdown, interessados, né, de interesse chinês, né, paridos pela China, paridos pela OMS, que se tornou, de fato, influenciada e dirigida pela China, tanto que os Estados Unidos se retiraram da Organização Mundial da Saúde, né, num ato que jamais veríamos se não fosse esse o nível de desvio das funções. Então, é claro, o que nós queremos ver hoje? Nós queremos ver o que nós já vemos, mas nós queremos a investigação, a constatação, o processo, a responsabilização daqueles que estão
a título de apregoar defesa de vidas e de ciência, apregoando controle, apregoando restrição, vendendo medo para reprimir sociedades, né? Esse é o furo de reportagem, né, que a população já viu, já se acostumou a ver, né, que provém, em boa medida, da ditadura chinesa, né, se confundiu aí no enfrentamento dessa pandemia medidas ditatoriais absolutamente sem base científica com medidas sanitárias, e isso sim a gente quer ver o New York Times e outros veículos que conservem a sua independência demonstrar, porque esse estrago de despotismo, ele precisa ser devidamente demonstrado e as responsabilidades apuradas.